Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao projeto Franqueador 2023. Eu sou Erlon Labati e nessa semana você vai aprender a dar os primeiros passos para franquear o seu negócio. Além de muito conteúdo, onde você vai aprender tudo sobre franquias, nós teremos também aqui a parte prática, mão na massa, para você efetivamente começar a tirar do papel o seu sonho de transformar a sua empresa em uma rede de franquias. Eu vou te mostrar uma metodologia que permite que você possa começar pequeno, gastando pouco, crescendo exponencialmente. Assim, você vai franquear o seu negócio e vender 10 unidades logo no seu primeiro ano. Eu sei que talvez isso pareça muito distante da sua realidade hoje, mas os meus alunos estão aqui para te mostrar que isso é perfeitamente possível. Nessa foto que está agora na tela, você está me vendo aí com o Alex e a Débora. Eles são meus alunos e fundadores da clínica Biavati. Nessa foto, eu estava entregando para eles a placa de primeira unidade vendida. Nós temos, você quando é aluno do nosso curso e vende a sua primeira franquia, nós te mandamos uma placa da primeira unidade vendida. E nessa placa já tem ali uma meta das 10 primeiras unidades, que na nossa metodologia é para você alcançar até o final do seu primeiro ano como franqueador. E nós já fomos entregar junto as duas, porque foi tão rápido que eles chegaram da primeira à 10ª unidade. Então nem deu tempo da gente entregar a primeira, entregamos logo já de cara as duas, a de primeira e de 10ª unidade. E olha só que legal. Então, nessa foto agora, de janeiro, eles começaram a franquear há menos de um ano, já estão com 10 unidades de operação, mais 3 em implantação e lançando, inclusive, a sua linha de produtos próprios. Que nós temos aí dezenas de outros casos de franquias de sucesso, tanto em alimentação, delivery, serviços, ensino, estética, enfim. Eu vou te mostrando, você vai acompanhar. Então, mesmo que você não saiba nada sobre franquia, nem mesmo como que funciona direito o sistema de franquias, fique tranquilo, fique tranquila, porque aqui eu vou te mostrar todos os processos envolvidos no trabalho de formatação da sua franquia. Você vai até mesmo entender se vale a pena para você, para o seu negócio, franquear. E se você perceber que sim, que vale a pena, você vai aprender todo o processo, desde o começo até a fase de venda de franquias. Vamos falar a verdade, né? Ninguém abre um negócio para ficar pequeno a vida inteira, para ficar ali sempre atrás do balcão, contando o dinheiro do caixa, resolvendo pequenos problemas com clientes, vendo um funcionário que faltou, o que aconteceu, um problema com os fornecedores que não entregaram, enfim, a limpeza da sua unidade, do seu negócio. Essas coisas são cansativas e realmente não agregam valor para o crescimento, para a expansão do seu negócio. Então, ninguém abre um negócio para ficar lá preso no operacional. Quando você abre um negócio, você quer ver a sua empresa crescer, quer se tornar uma referência, quer ganhar dinheiro, quer espalhar sua marca pelo Brasil inteiro. Esse seu projeto que você começou, que você batalhou para dar certo, que você investiu tempo, que você investiu dinheiro, que você passou apertos, dificuldades, que você errou muito, acertou muito, você quer ver esse projeto crescer, você quer ver esse negócio prosperar, não é mesmo? Só que o que acontece? Eu vejo, e é normal, existem barreiras que impedem o crescimento dos negócios, que tornam esse crescimento difícil e lento. E preste bem atenção, isso não é culpa sua, não é culpa do seu negócio. Essa é uma realidade. O que acontece aqui? Eu vou te deixar de uma forma bem clara. Existe uma barreira financeira e uma barreira operacional. Por quê? Porque mesmo que o negócio seja bom, para que você possa montar muitas unidades, você precisa, normalmente, a maioria dos negócios vai precisar de muito dinheiro e muitos recursos, muitas pessoas. Então, essas barreiras impedem o crescimento da grande maioria dos negócios, possivelmente do seu também até agora. É por isso que eu vou te mostrar que o franchising é o melhor caminho para as empresas, principalmente pequenas e médias empresas, crescerem. Talvez você ainda não tenha confiança suficiente para dar esse passo de começar a expandir, a franquear o seu negócio, por 2 motivos.
um que você ainda não entende muito bem como que funciona o sistema de franquias, e outro por uma crença muito grande que existe no mercado de que franquear é só para empresa grande. Eu sei e senti na pele o impacto dessa crença, né, desse mito que existe no mercado. Eu mesmo tinha vontade de montar um pequeno negócio já pensando em franquear, em crescer através do sistema de franquias. Isso lá atrás, no comecinho da minha carreira. E eu fui totalmente desencorajado por professores e até consultores, né, que falavam que não, você primeiro vai montar a tua empresa, vai fazer ela crescer, vai muitos anos, muitas unidades e depois que você vai começar a franquear o seu negócio. E assim, eu acreditei naquele momento que era verdade. Hoje eu posso afirmar, né, com tranquilidade que esse pensamento é totalmente equivocado. E eu afirmo isso não só pela minha experiência, pelos inúmeros casos que eu já vi, mas principalmente pelo sucesso, pelo resultado obtido pelos meus alunos, que mesmo com pequenos negócios recém-abertos, estão conseguindo franquear com muito sucesso. Ao longo das nossas aulas, você vai conhecer alguns desses alunos e ver que tem alguns que começaram muito pequenos e se tornaram já franqueadores de sucesso. O que eu quero te mostrando esses casos é que você veja como que você pode aplicar este mesmo método que eles aplicaram no seu negócio e assim fazer a sua empresa crescer. O que eu vou te ensinar aqui nestas aulas vai mudar a forma de você enxergar as possibilidades de crescimento do seu negócio. Eu quero que no final dessas aulas você realmente tenha uma percepção diferente, uma visualização do que pode ser um crescimento escalável para a sua marca. É um conhecimento que não existe em nenhum livro. Ele vem da minha vivência no mercado e do método que eu desenvolvi justamente através da minha experiência formatando redes de franquias. Eu sou consultor associado à ABF, sou também credenciado ao Sebrae e tenho mais de 20 anos de experiência como consultor, sendo que os últimos 14 focados exclusivamente no segmento de franquias. Ao longo desses anos eu pude trabalhar com muitas startups e também empresas que conseguiram um crescimento exponencial através da estratégia do franchise. E foi unindo as ferramentas de crescimento rápido das startups com o meu conhecimento sobre o sistema de franquias é que eu desenvolvi o meu método de formatação de franquias. E é esse método que eu vou te apresentar aqui ao longo destas aulas, que permite que você possa começar pequeno, investindo pouco, com uma estrutura muito enxuta e tendo um crescimento bem rápido. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu sou apaixonado pelo franchising, que eu vivo isso todos os dias. E dessa forma eu sempre estou acompanhando os cases de sucesso, as pessoas que estão franqueando de uma forma correta, principalmente os meus alunos que sempre estão mandando notícias, fotos de novas inaugurações, mais unidades vendidas, mostrando seu crescimento. E isso me deixa muito feliz. Mas infelizmente, eu também vejo muita gente franqueando do jeito errado. Gente que acaba buscando um atalho, um caminho mais fácil, mais rápido para franquear. Então são pessoas que às vezes na pressa de querer começar a vender franquia, copia ali o contratinho de um concorrente, mudando só muda o nome, muda alguma coisinha. Gente que vende para a primeira pessoa interessada. Eu sei que, claro, é uma tentação de você vender logo a sua primeira franquia. Mas você fazer do jeito certo não significa que você vai gastar mais dinheiro, mais tempo. Pelo contrário, fazendo certo, você vai poupar recursos, né, valiosos que você não pode perder agindo de maneira errada, de maneira equivocada nesse momento que você está começando a franquear o seu negócio. E eu te garanto que começar do jeito errado, pegando esses atalhos equivocados, é a receita do fracasso. Eu tenho certeza que muita gente que está aqui já recebeu o contato de alguma pessoa interessada em ser um franqueado da sua marca, em ter acesso, puxa, como que eu posso montar uma unidade igual a sua? Ou já ouviu aquela pergunta clássica, é franquia? E eu tenho que te falar que se você já passou por uma situação dessas e você não estava preparado para oferecer a sua franquia, certamente você deixou passar aí boas oportunidades de negócio. Mas que oportunidades são essas, né? Quais são as grandes vantagens de franquear um negócio? É claro que se você está pensando em franquear o seu negócio, você só vai tomar essa decisão
se realmente perceber que isso vale a pena, não é? Então, para você poder tomar essa decisão, eu vou te mostrar aqui as vantagens de se tornar um franqueador. Vamos abordar essas vantagens da perspectiva de 2 pontos. Um externo, olhando para o mercado, e um interno, olhando para o seu negócio. Então, primeiro, do ponto de vista externo, olhando para o mercado. Quando a gente olha para o franchising, a gente vê que é um mercado que vem crescendo de maneira consistente nos últimos 20 anos. Isso mesmo, 20 anos de crescimento. Claro que nos últimos anos, aí, com a pandemia, sofreu um impacto, esse crescimento, né, ficou bem limitado. Porém, analisando todo o contexto do mercado, a gente vê que quem menos sofreu, quem saiu mais forte dessa pandemia, foi justamente o segmento de franquias. Então, muitas empresas que estavam sozinhas, né, independentes, não conseguiram sobreviver, não conseguiram passar a pandemia e realmente as franquias tiveram muita força, né, muita resiliência para conseguir superar esta crise. E agora, já se recuperou, o crescimento tem sido muito grande. Olha só, nos números de 2022, o franchising movimentou 200 bilhões de reais. Então imagina, quando você está entrando no mercado do franchise, você está entrando no mercado, né, que teve aí este ano um faturamento de 200 bilhões. E a perspectiva daqui para frente é ainda maior, de crescimento ainda mais expressivo. Olha só que interessante esse dado. Nós temos aqui no Brasil cerca de 19 milhões de CNPJs, 19 milhões de empresas. E se a gente for ver que nós temos empresas franqueadoras, apenas 3 mil ou menos que 3 mil empresas franqueadoras, isso significa que 0,02% apenas das empresas já são franqueadoras. Ou seja, você tem um oceano azul. Quem entrar agora no mercado para franquear ainda vai encontrar um oceano azul para a expansão da sua rede de franquias. Agora, analisando internamente, olhando para o seu negócio, quais são as vantagens de franquear? A primeira grande vantagem é que você vai conseguir superar aí a barreira financeira do crescimento. Isso ocorre porque ao invés de gastar para abrir novas unidades, você recebe, né, dinheiro enquanto você está expandindo. Você recebe o valor que nós chamamos de taxa de franquia. Cada novo franqueado, para ele se tornar um franqueado, ele vai te pagar um valor, que é a taxa de franquia, além de fazer o investimento para montar a sua unidade. Então, se está crescendo, em vez de estar investindo, você já está recebendo, você já estará tendo um faturamento. Imagina só quanto que você teria que gastar para sair do zero e montar, a partir de agora, 20 unidades do seu negócio. Faça a conta aí, deve ter dado um valor bem alto, né? Então, se você estiver crescendo para chegar nessas 20 unidades com o sistema de franquias, esse custo aí não existe, né? Porque quem vai fazer esse investimento são os franqueados e, como eu já falei, além de estar investindo para montar as unidades, eles vão estar te pagando taxa de franquia. Por isso que o franchising é excelente para micro, pequenos e médios negócios crescerem, porque você consegue crescer com o investimento dos franqueados. E assim, a barreira financeira que impede o crescimento, ela já não existe mais. E veja que você não precisa nem ir buscar um investidor para sua marca. E quebrar essa barreira resulta numa outra grande vantagem, que é a velocidade de crescimento. Se você não tem a barreira de crescimento, a barreira financeira do crescimento, você consegue expandir com mais velocidade e isso te traz outros benefícios. Um deles é a valorização da sua marca. O crescimento da visibilidade da sua marca, por si só, já se torna um ativo. É muito possível que quando você tenha a sua empresa em vários pontos, em várias cidades, né, o valor da sua marca cresça e acabe valendo mais do que todo o seu ativo físico ali, estrutura, móveis, equipamentos. Porque a marca, ela tem sim muito valor quando ela é forte e representativa no mercado. Além de pouco capital, você também não precisa de uma estrutura grande, nem física, nem de pessoal. Na minha metodologia, você consegue franquear utilizando o conceito da franqueadora 2P10. É um modelo em que nós temos 2 pessoas na franqueadora. Uma para expansão, que é a venda de franquias, e outra para o suporte, para o apoio, para o sucesso do franqueado. E com essas 2 pessoas, você consegue franquear e vender as suas 10 primeiras unidades
logo no primeiro ano. E isso sem precisar montar uma sede física, um escritório, realmente mantendo um custo operacional muito baixo. Outra grande vantagem do sistema de franquias é que cada unidade tem um dono. Olha só que legal. Cada franqueado ele tem um CNPJ, ele tem uma empresa própria que é a unidade franqueada dele. Assim, ele vai olhar o negócio com um olhar de dono, com ação de dono. E só isso já gera maior resultado, já gera melhor qualidade no atendimento, no serviço prestado, enfim, em toda a gestão e operação do negócio. Para você, isso ainda é muito bom, porque imagina você gerenciar 20 unidades individualmente, não, você vai só gerenciar, supervisionar a sua rede, mas cada uma dessas unidades vai ter um dono que está cuidando dela, é responsável por ela e estará extremamente interessado no resultado, no lucro e na satisfação dos clientes daquela unidade. Além disso, cada franqueado terá os seus próprios funcionários. Então, ele que ficará responsável pela gestão das questões trabalhistas, dos encargos. Imagina você ter que cuidar dos funcionários de 10, 20 unidades, ainda mais se forem em cidades diferentes, se forem em outros estados. Olha, o desafio para você gerenciar tudo isso de maneira correta, pagando tudo que é necessário, é exigido pela legislação. No caso de franquias, essa preocupação ela já não mais existe para você, porque toda a questão trabalhista é de responsabilidade dos franqueados. Outra coisa muito importante é que franquear vai permitir você crescer o seu negócio e assim deixar o operacional. Então, aquelas atividades rotineiras que têm pouco valor agregado para o crescimento do negócio, que é cuidar do caixa, cuidar de probleminhas com clientes, com falta de estoque, com manutenção da sua unidade, essas coisas que são cansativas, rotineiras, repetitivas, chatas, você deixa de fazer. Você tem que delegar essas ações e focar efetivamente no crescimento do seu negócio. Assim, quando você está franqueando, você passa a ocupar a posição estratégica e de foco na expansão da marca. É este o lugar que o empresário como você deve ocupar. Franquear também aumenta muito o seu poder de negociação em relação aos seus fornecedores. Olha a diferença de você negociar para 1, 2, 3 unidades e você negociar em nome de toda a sua rede de franquias. Então é bem comum, é o normal, que quando a gente compra, negocia em grandes volumes, em quantidades mais expressivas, nós nos tornamos mais relevantes para aquele fornecedor e assim nós conseguimos condições melhores. Eu tenho certeza que tem aí pelo menos um fornecedor da sua lista de fornecedores que você já sabe que se você comprasse em quantidades maiores, você conseguiria condições muito melhores, não é verdade? Talvez agora você já esteja se perguntando, legal, realmente são muitas vantagens, mas não pode ser tão fácil, Quais são os requisitos, quanto que custa? E é isso que a gente vai ver agora. Quais são os requisitos para franquear e quanto que isso custa? Vamos lá, o que você precisa essencialmente para franquear, aquela questão da documentação, da papelada, são 3 itens, tá? Que eu vou te explicar agora cada um deles. O primeiro é o CNPJ da franqueadora, o segundo é o registro de marca no NPI e o terceiro são os documentos legais. Vamos lá então destrinchar aqui cada um desses pontos, mas antes de mais nada eu quero te esclarecer uma questão aqui que sempre gera muita dúvida. Onde que eu vou registrar a minha empresa, em que órgão do governo, qual entidade que eu vou me cadastrar para dizer, puxa, agora eu sou um franqueador? Bom, no Brasil não existe um órgão regulador do sistema de franquias, tá? Então, o que nós temos é a Associação Brasileira de Franchising, a ABF, que é uma associação do setor, mas você ser associado é opcional, não é obrigatório. Então, sabendo que a questão não é se cadastrar em nenhum órgão, é sim cumprir os requisitos, para ser uma franqueadora. Vamos lá, o primeiro requisito é ter um CNPJ de franqueadora. Então você sabe que toda empresa, ela tem um CNPJ e a CNPJ ele está vinculado a uma atividade. Essa atividade existe o CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica.
Então, tem um código, aquele código ele se refere à atividade. Então, possivelmente, se você tem um restaurante, você tem lá um KNAI de serviço de alimentação, lanchonete, bares, restaurantes. Se você tem uma loja de roupas, você vai ter lá um KNAI de comércio de vestuário. Se você tem uma escola, KNAI de instituições de ensino e assim por diante. Agora, quando você se torna um franqueador, o teu KNAI, olha, já pode anotar aí, hein? Eu falei que aqui nós teremos realmente dicas práticas. Então, uma dica prática aqui para você abrir a tua franqueadora. Você vai ter um KNAI, que é Gestão de Ativos Intangíveis Não Financeiros, tá? Essa é a atividade de uma franqueadora. Então, você tem que ter um CNPJ com essa atividade. Ah, mas não posso já incluir essa atividade no CNPJ que eu tenho? Não é errado, contra, né, a legislação, mas eu recomendo fortemente, porque aqui a gente quer também, não só que a gente faça a franquia do jeito mais rápido, mais econômico, né, mais tranquilo possível, mas que faça tudo do jeito certo, do jeito já pensando no crescimento da expansão, para que você não tenha nenhuma dificuldade, porque a tua franqueadora ela já seja bem organizada, bem correta. Então eu recomendo assim fortemente que você abra um novo CNPJ com essa atividade específica que vai ser o CNPJ da sua franqueadora. Não precisa, puxa, eu vou ter que alugar uma sala para ter essa outra empresa. Não, é só um CNPJ, né? Só formalizar essa nova atividade, essa nova empresa. Então, se você está anotando aí as dicas, este KNAI, já falei que é a Gestão de Ativos Intangíveis e Não Financeiros, você pode aproveitar e anotar já até o código aí para ficar bem fácil para você passar para o teu contador, porque muitas vezes até o contador não sabe esses detalhes, né? O franchise é um mundo que ele é muito tranquilo, mas a gente tem que conhecer. Sempre coloco, né? Qual que é o desafio para você franquear de maneira correta? É você saber o que você está fazendo. Então aqui você está aprendendo isso, você está sabendo o que você está fazendo. Você pode até ter certeza que vai poder agregar conhecimento aí para o seu contador, se ele não tiver experiência ainda com franchise. Então, essa atividade ele tem um código que é o número 7740, dígito 3, tá? Então, essa atividade específica de franqueadora, você vai falar, monta o CNPJ no KNAI 7740, dígito 3. E olha só, um detalhe aqui importante também ainda nessa abertura dessa tua empresa franqueadora. Uma franqueadora, essa atividade, ela não pode ser MEI. Talvez você já saiba ou não, MEI é o microempresário, né, individual, né, o microempreendedor individual, em que ele tem uma forma, né, muito fácil de abrir CNPJ, com imposto fixo, porém tem muitas atividades que não podem ser MEIs. E ser uma franqueadora não pode ser MEI. Mas pode ser uma ME, né, que é uma microempresa, e essa microempresa ela pode inclusive estar aí no Simples, sendo beneficiada por uma faixa de impostos mais acessível. E o seu franqueado, agora sim, o seu franqueado ele pode ser MEI. Então a tua franqueadora não será MEI, mas você fala, não, mas o meu negócio, o meu franqueado, ele se enquadra no MEI. Sempre é bom, né, confirmar com o seu contador certinho se realmente faz sentido, é benéfico para o seu franqueado que ele seja um MEI, para você passar essa orientação para ele, mas isso é permitido se for o caso do seu modelo de negócio. Para fazer a abertura desse CNPJ, o custo é muito baixo, varia de estado para estado, cidade para cidade, mas em média a gente pode colocar aí que as taxas, né, do governo para a abertura de uma empresa hoje em torno de R$500, tá? E os honorários ali da empresa de contabilidade, existem hoje muitas contabilidades online em que elas oferecem o serviço de abertura da empresa em que você só paga as taxas do governo e não tem um custo para a abertura. E também, se você já tem um contador, você pode negociar aí com ele essa abertura aí com o trabalho dele com um custo bem acessível, né? Bom, passamos aqui a questão do CNPJ, agora vamos para o registro da marca no INPI. Registro da marca é o registro que você faz no INPI, é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então a sua marca ela deve estar registrada, mas olha só, presta atenção, ela não precisa estar já definitivamente registrada. Você pode fazer o pedido de registro da marca. Hoje está demorando em média aí cerca de 12 meses para ser esse pedido de registro. Então você pode entrar com esse pedido, ele vai depois de alguns dias entrar lá como aguardando o exame do mérito e nesse momento você já pode começar a franquear o seu negócio, tá? Mas você tem que ter esse pedido, ele tem que estar ali em andamento. Não confundir, né, com o nome que está lá registrado na junta comercial. Isso não é suficiente para você franquear o seu negócio. Agora, e quanto que custa fazer esse pedido de registro? Olha, você pode fazer esse pedido pagando apenas as taxas do NPI.
para você fazer o pedido hoje, né, nos dias de hoje, está custando R$ 142 para microempresas, existe um desconto para microempresas, ou que serve também para MEI, serve também para pessoa física. E quando esse pedido sai e é deferido, então você vai pagar a taxa do registro mais R$ 298. Somando aí essas duas taxas, R$ 440 para você ter a tua marca registrada. E você pode fazer esse pedido de registro, né, sozinho, você mesmo. Então, inclusive lá dentro do meu curso, eu tenho as aulas detalhando, né, o tutorial mostrando exatamente o passo a passo para você fazer o pedido de registro da sua marca no INPI. E só nessa atividade de você mesmo fazer o seu pedido de registro da marca, você já vai economizar aí pelo menos uns R$ 2.000. Então a gente estava fazendo agora quanto que custa, né, para franquear. Veja, a gente tem lá taxas do governo para abertura da empresa, R$ 500. Para registro da marca, R$ 440, temos 940. Se você tiver que pedir para alguém fazer a abertura da empresa, né, não conseguir uma daquelas contabilidades que não tem esse custo, vamos arredondar em mais uns R$ 1.000. Então, é cerca de R$ 2.000 para você poder estar com a sua franqueadora em ordem dentro da lei para você poder vender franquias. Eu sei que você esperava um custo muito maior, não é mesmo? Muito mais burocracia, mais custos, mais exigências. Eu sei disso, que você esperava isso, porque essa é a reação sempre que eu toco nesse assunto e explico como efetivamente as coisas funcionam. Eu sei que já falei isso, mas eu vou repetir aqui mais uma vez, porque agora você já está entendendo mais aí de como que funciona para franquear um negócio, né? Então, franquear é o melhor caminho para pequenas empresas crescerem. Isso porque as barreiras são muito baixas. O que você precisa é de conhecimento que te guie para fazer as coisas na direção certa. E é isso que você está tendo aqui nas nossas aulas. E com relação aos documentos legais obrigatórios, nós vamos falar deles mais para frente um pouquinho, tá? Aguenta aí. Beleza, Erno, franquia é legal, mas será que o meu negócio, ele é franqueável? Olha só, eu vou te falar que todo negócio lucrativo, ele é franqueável. A pergunta correta é: qual modelo de negócio de franquia é adequado para a minha empresa? E mesmo que o seu negócio seja bem inovador, isso não é problema, tá? O mercado de franquias está muito maduro. Então nós temos franquias dos mais diversos segmentos e formatos. Então a gente tem franquias de delivery, franquias startups, franquias de academias, franquias em formato de quiosque, franquia para trabalhar em casa, franquia de serviços. Então tem franquia de tudo quanto é jeito. O mercado já está maduro, já absorve toda essa diferença com tranquilidade. Eu vou te dar aqui alguns exemplos para você entender. O Roberto. Ele é um nosso aluno de um segmento bem inovador, máquina de algodão doce. E olha só, no primeiro ano ele já estava com 14 franqueados e hoje já está com mais de 80. Já o pessoal da Labolaria, eles começaram com uma loja bem pequenininha e hoje são uma rede de franquias. O foco deles é a venda presencial, na loja, com uma vitrine bonita, loja cheirosa e receitas diferenciadas. Já o Danilo, da Anham Forneria, opera de um jeito diferente. O negócio dele é focado 100% no delivery. E assim ele tem uma rede de pizzarias delivery. E no primeiro ano ele já tinha 16 unidades franqueadas. Um outro exemplo bem inovador na área de serviços é o nosso aluno Júnior Bergamin. Ele criou a primeira franquia de engenharia e arquitetura do Brasil. E no primeiro ano ele já atingiu também a meta das 10 unidades franqueadas. Eu poderia aqui dar vários outros exemplos de negócios inovadores e negócios tradicionais que estão crescendo através do sistema de franquias. O que eu quero que você aprenda aqui com estes exemplos é que em qualquer nicho de mercado pode-se ter franquias. Em qualquer segmento se pode franquear um negócio. O que é necessário é que você defina um modelo de negócio adequado para replicar esse negócio de maneira que ele seja lucrativo para o franqueador e para os franqueados. O que eu não concordo é franquear um negócio que não está indo bem. Franquear para salvar o caixa da empresa. Se o teu negócio não está indo bem, você precisa dar um passo para trás e entender como que você pode melhorar os números da sua empresa. Ok, Erlo, entendi. Mas por onde que eu começo? E é justamente isso que eu vou te mostrar agora. E não só por onde você começa, mas todo o passo a passo que você deve percorrer para franquear o seu negócio. E para que essa explicação aqui fique bem fácil, bem concreta, eu vou utilizar aqui um estudo de caso real da Clínica Viavati. Eles são nossos alunos
começaram a franquear há pouco tempo e já estão com 10 unidades em operação. Em menos de um ano, eles já conseguiram atingir a meta das 10 primeiras unidades e já tem ainda mais algumas em implantação. Eles são um ótimo exemplo para mostrar para vocês como é possível aplicar o método começando bem pequeno. Na minha metodologia que eu desenvolvi ao longo desses anos trabalhando no franchising, eu criei o Franchising Model Canvas. Ele é a única ferramenta para desenho de modelo de negócio focado 100% no franchising. Através dessa ferramenta, é possível visualizar, construir todo o modelo de negócio de franquia, observando tanto os aspectos do franqueador quanto do franqueado. É a única ferramenta que permite que você faça isso. Para que fique claro e você já conheça melhor a metodologia, nós vamos percorrer todo o Franchising Model Canvas. Você vai ter muita clareza de tudo o que você precisa fazer para a formatação da sua franquia. Então agora, se prepara, papel e caneta na mão para você anotar todo o passo a passo e durante esse passo a passo você vai ver dicas aqui práticas, fundamentais para você fazer a formatação da sua franquia. Então vamos lá, primeiro deixa eu te falar aqui um pouquinho mais do Franchising Model Canvas, que ele é o nosso guia, ele é o nosso passo a passo, tá? Então o Franchising Model Canvas é este quadro que ele tem 11 elementos, né? Cada caixinha ali é um elemento e tem ela representa uma parte fundamental do nosso modelo de negócio de franquia. Então nós vamos percorrendo agora, você vai entender que ao final desta aula aqui você vai ter a visão completa de tudo que você precisa fazer, de tudo que é o sistema de franquias numa empresa. Tá? Então vamos lá. Primeira coluna aqui, proposta de valor. Você vai ver que em cima tem do franqueado e embaixo do franqueador. Tá? Então o que significa isso? Proposta de valor, aqui é o motivo, qual que é o valor que a tua empresa entrega para que as pessoas comprem de você, contratem em você. Isso, né, quando a gente fala do franqueado, proposta de valor do franqueado é do franqueado para o cliente final. Então por que os clientes vão na loja do franqueado? Por que os clientes vão contratar os serviços do franqueado? E quando a gente fala da proposta de valor do franqueador, é você para o franqueado. Por que alguém vai ser um franqueado? Por que alguém vai continuar sendo um franqueado? Tá? Aqui que está o valor do negócio. Se a gente não definir isso de uma forma bem clara, bem objetiva, todo o restante ele não vai fazer muito sentido, vai ficar equivocado. Então você tem que dedicar tempo para estruturar bem isso aqui. Tá? Qualquer dica já? Anota aí. Coloque na proposta de valor, você pode fazer uma lista enorme, mas selecione aqueles 3 itens mais importantes, mais relevantes, tá? Tanto para o franqueado quanto para o franqueador. Não adianta a gente fazer uma lista de um monte de coisas. É preço, é qualidade, é velocidade, é atendimento, enfim, é um monte de fatores que nenhum fica tão forte. Então você pode ter vários fatores, você deve ter, mas esses aqui são muito fortes. É esse aqui realmente que faz a pessoa tomar a decisão de que ele quer ser o nosso cliente e vai continuar sendo o nosso cliente. Pegando aqui o nosso estudo de caso, então a clínica Biavati. O que eles fizeram na proposta de valor do franqueado? Eles identificaram o sucesso que eles já tinham na unidade inicial, unidade própria. Puxa, por que eles estavam tendo tanto sucesso? Por que as pessoas iam lá? Por que a agenda deles estava sempre cheia? Então eles identificaram isso, fizeram a pesquisa com os clientes, analisaram o negócio. Puxa, esses são os diferenciais que nós temos. E aqui já adianto para vocês, né? Eles tinham protocolos estéticos próprios desenvolvidos com a pesquisa, com a experiência deles. Então aqueles protocolos, os protocolos são as formas de executar ali o procedimento exclusivos, elaborados por eles, que davam muito resultado. E as pessoas viam a melhora, né, na sua questão estética, no corpo, no rosto, enfim, de onde que eles contratassem o serviço. Falavam, puxa, eu vou lá na clínica Biavati e o negócio realmente funciona. É por isso que eles vendiam, porque uma pessoa indicava para outra, certo? Então esse é o propósito de valor principal. Por que as pessoas vão nas clínicas dos franqueados da clínica Biavati? Porque eles sabem, puxa, eles vão fazer toda a comunicação, as pessoas vão por indicação, porque sabem, puxa, aqueles protocolos lá, eles funcionam, eles dão resultado efetivamente, certo? Vejam que uma proposta de valor muito forte aqui também é a marca. Olha só que interessante, vou usar esse caso aqui. No começo, na origem do negócio, a marca ainda não era tão forte, né? Ou ela ainda está crescendo, ficando cada vez mais forte, mas a gente já vê uma tendência grande de crescimento, uma visibilidade muito grande. Essas já 10 unidades, né, numa região próxima, na cidade, cidades próximas, já permite que as pessoas vão olhando, puxa,
uma clínica, mais uma, outra, um outdoor, vai ficando uma marca muito forte. Essa marca vai tendo valor e isso faz com que as pessoas vão lá. Talvez no começo a gente não tenha, talvez você ainda não tenha essa marca forte, mas ela vai ser uma consequência do seu crescimento através do sistema de franquias. Então pode ser que a tua proposta de valor ainda não seja a tua marca tão reconhecida, mas no futuro pode vir a ser, tá? Então aqui não vale você colocar só atendimento, tá? Ou só qualidade, porque isso é muito vago. O que é um diferencial de atendimento? Puxa, não sei, pode ser, o que é um bom atendimento para você pode ser diferente do que é um bom atendimento para mim. O que é um negócio de qualidade para você pode ser diferente de qualidade para mim. Então, você quer dizer, meu atendimento é bom por quê? Porque os profissionais que atendem... Vamos pegar agora um outro exemplo. Uma cafeteria. O profissional que atende nossa cafeteria, ele conhece de grãos de café, de blends, de origem, o café dessa região, não sei o quê. Então, o meu atendimento é feito por profissionais que recebem um treinamento e eles sabem explicar para o cliente qual a diferença de cada café que nós oferecemos na nossa loja. Opa, esse é sim um diferencial, porque não é toda cafeteria que tem esse tipo de atendimento, beleza? Mas não deixa vago só no atendimento. Ou qualidade. Pegar o exemplo do café, né? Não é só dizer que o meu café é bom. Não, meu café ele é 100% arábica, né? Que é uma classificação lá que garante, né, uma qualidade do café. Pô, beleza, tem também outras certificações. Enfim, você tem que traduzir esse atendimento, essa qualidade de alguma coisa que seja efetivamente relacionada ao seu negócio. Então, o motivo que você já tem sucesso hoje é o que você vai colocar como destaque para o sucesso, como proposta de valor para o sucesso do seu franqueado, certo? Então, às vezes, talvez nesse momento você fala, puxa, eu não sei bem, o nosso negócio está indo, está crescendo, está avançando, mas eu nunca fiz isso. Puxa, que legal. Ótimo, é um ótimo momento para você refletir. Eu sempre coloco que o processo de formatação de uma franquia, ele traz um efeito colateral em que a gente consegue melhorar o desempenho, a performance e a gestão do nosso próprio negócio original. Então, eu tenho muitos alunos que fizeram o curso e falam assim, puxa, antes de eu começar a vender franquia, eu já recuperei todo o investimento porque o meu negócio ficou melhor, meu negócio ficou mais lucrativo, eu consegui vender mais. E justamente por um dos detalhes é esse, eu consegui ter a clareza de qual que é a proposta de valor do meu negócio, tá? E depois a gente vai, então, proposta de valor do franqueado, depois proposta de valor do franqueador. Por que a pessoa vai ser seu franqueado? Aqui a gente tem que definir por que a pessoa vai comprar a franquia sua e depois por que ela vai continuar sendo franqueado. Então muita gente me pergunta, puxa, mas eu vou vender a franquia, a pessoa vai aprender tudo e depois ele vai se tornar meu concorrente. Justamente por isso que nós estamos construindo isso aqui, porque se ele souber como ele opera um negócio como o seu e ele já não tem mais motivo para ser um franqueado, quer dizer que a tua franquia, ela não tem uma proposta de valor consistente, certo? Então a gente tem que pensar isso agora. Não adianta depois, puxa, eu tô com 10 franqueados, está todo mundo saindo, não sei o quê. Não, é por que acontece isso? E é comum de acontecer, realmente, essa preocupação é relevante. É porque não aplicou o Franchising Model Canvas, não definiu a proposta de valor como franqueador. Então, no caso concreto do nosso exemplo, da Clínica Biavati, puxa, as pessoas compram porque primeiro viram o sucesso, viram que é um negócio lucrativo, conhecem os empresários. Eu vou falar mais por que eles compraram a franquia na hora de falar da ópera da expansão e que a gente vai aprofundar, vai destrinchar isso na nossa aula de número 3, tá? Que será a aula ao vivo na quinta-feira. Então não perca. Puxa, como que vende franquia? Como que eles venderam? Quer saber os segredos, os detalhes de como que eles venderam essas primeiras franquias tão rápido? Eu vou contar lá em detalhes lá na nossa aula 3. Mas por enquanto vamos voltar aqui. As pessoas compraram porque viam primeiro o sucesso dos empresários, viam que eles tinham esses protocolos. Puxa, se eu quiser montar uma clínica e ter esse mesmo sucesso, eu preciso saber desses protocolos. Então eu vou comprar, porque assim eu terei acesso a esse protocolo. Eu terei acesso a saber como que eles conseguem tantos clientes. Eu terei acesso a saber como que eles enchem a agenda, como que eles fazem o marketing digital para captar clientes. Então, é acesso ao conhecimento, à informação. E o que a gente precisa aqui? Para que ele continue sendo cliente, puxa, eu sempre vou inovar. Se dizer, daqui 5 anos eu vou continuar com os mesmos protocolos, com os mesmos procedimentos, a pessoa não vai ter sentido mesmo para continuar sendo seu franqueado. Mas o que eles fazem, né, que eu já vi, já acompanhei? Puxa, de pouco em pouco tempo eles estão lançando novos procedimentos, novos protocolos, novos serviços. E agora, o que vem mais, um fator que é fundamental, é muito legal, eles seguindo exatamente o nosso método, tá? E é isso que você vai fazer também para você ter sucesso, vai seguir o método. Agora que eles já estão com 10 unidades funcionando, eles já têm recurso, já têm demanda para lançar sua linha própria de produtos. Então eles já lançaram uma linha própria de produtos que eles vão fornecer para os seus franqueados. No começo eles não tinham, porque eles tinham, né, a unidade própria não era o suficiente para
criar toda uma linha de produtos. Isso requer investimento, requer dinheiro, requer uma demanda para que uma fábrica possa produzir uma quantidade mínima necessária para você. Agora que eles já têm 10 unidades, agora eles podem fazer isso. Olha só que beleza, que maravilha do franchising. O próprio franchising permite que ele tenha mais valor para os seus franqueados, né? Então é isso que a gente vai ter que ter aqui. Então o que eu posso ter como proposta de valor? A marca ainda não era forte, mas já está ficando cada vez mais forte. A forma de trabalhar, a posicionamento nas redes sociais, acesso a fornecedores, produtos diferenciados, serviços, treinamentos específicos de serviços, enfim. Lá dentro do curso também a gente aprofunda aqui uma série de propostas de valor que cada franqueadora pode ter, tá? Então você vai definir bem essa proposta de valor. Eu investi mais tempo aqui na proposta de valor do franqueado e do franqueador, porque eu falei, é fundamental, você tem que pensar muito bem sobre isso para que todo o resto funcione bem, tá? Definir a proposta de valor do franqueado, 3 itens. Proposta de valor da franqueadora, 3 itens. Aqui eu vou para o suporte para o sucesso do franqueado, tá? Então, a maioria no modelo tradicional, aí se fala assim, fazer consultoria de campo. Aqui na minha metodologia, eu já coloco, é mais do que consultoria de campo. É uma consultoria de suporte para o sucesso do franqueado. Consultoria de sucesso do franqueado. É isso que importa, é o sucesso do franqueado. Não é só a gente ver um checklist se a cor está do jeito certo, se o uniforme está, o franqueado, lá o funcionário do franqueado está usando o uniforme. Será que ele está trabalhando para realmente ter sucesso? É isso que eu vou fazer. Então aqui envolve a questão de manuais, todos os manuais que o franqueado precisa para ele saber como você trabalha, é a transferência de know-how. Quando a gente fala aqui do suporte para o sucesso franqueado, é a transferência, o know-how, o que é? É o saber como fazer. Então, tudo que você sabe como fazer no seu negócio, você vai ter que ensinar para o seu franqueado. Para ensinar, tem vários meios. Tem treinamentos, tem consultoria, tem serviço de atendimento ao franqueado, tem software, tem capacitações, tem vídeos, tem um monte de coisas. Mas a base para tudo isso são os manuais. Então a gente consolida o nosso conhecimento, o nosso know-how nos manuais para entregar isso para o franqueado. Aqui são 3 grandes manuais que a gente tem para transferência de know-how: implantação, operação e gestão. Puxa, como que eu vou fazer isso? Também já informando aqui um caminho para facilitar muito sua vida. Lá dentro do curso a gente tem aulas sobre cada um desses manuais, e não só, tem os modelos, arquivos e o Word sobre cada um desses manuais para você pegar e ir adaptando para o seu negócio. Então, como que eu vou acompanhar esse franqueado? De quanto tempo que eu vou visitá-lo? Quais são os meios de comunicação para eu interagir com esse meu franqueado? Suporte processo do franqueado bem estruturado, a gente vem para a segunda caixinha dessa segunda coluna, que é o perfil do franqueado. Um caso muito importante, muito relevante no franchise é o seguinte: eu tenho que saber como que é o perfil da pessoa que vai ter sucesso com o meu franqueado, certo? Isso é uma preocupação para que ele não perca dinheiro, não se frustre, e para que a sua marca, não abra uma unidade que vai ter um atendimento abaixo do esperado, que você vai abrir uma unidade que daqui a pouco vai fechar porque o franqueado não vai se dar bem. Então aqui um ponto de atenção que eu coloco aquelas redes que crescem de uma maneira muito rápida, muito acelerada, sem se preocupar com a seleção de franqueados. Eu defendo que a gente tem que considerar essa seleção de franqueados. Para alguns negócios, essa seleção tem que ser mais rígida, para outros ela pode ser mais branda. Por exemplo, eu já citei aqui o caso dos nossos alunos da Colorido. Com a Colorido a gente é uma máquina automatizada, né? Então a gente vê o seguinte: puxa, eu não dependo tanto do franqueado, porque o negócio funciona de uma forma mais automatizada. Outros tipos de negócios, como justamente a clínica, puxa, não, precisa estar lá, vai atender com pessoas, os serviços são prestados, puxa. Então tem muita gente que fala, é muito difícil franquear serviço, justamente que eu estou fazendo um caso aqui de serviço para ver que dá para franquear tudo, sim. Se a gente tiver processo, tiver a forma de trabalhar, tiver os manuais, a gente consegue franquear com tranquilidade. Então, só que eu tenho que definir, puxa, quem que vai ser o franqueado? Não dá para alguém assim, puxa, eu detesto esse negócio de estética, acho que isso aí é uma frescura, acho que isso aí não é um dinheiro jogado fora, mas eu vou querer ser um franqueado da Biavani. Não vai fazer sentido. Talvez ele até comece, daqui a pouco ele não vai se conectar, né? Então, até conversando com franqueados dessa rede, a maioria já eram clientes, já conheciam, falavam, puxa, esse negócio é bom, eu gosto, eu gosto de saber os procedimentos, o que funciona, o que está acontecendo, as novidades. Então esse é um perfil de franqueado bacana para esse tipo de negócio. Então basicamente a gente vai definir, tem uma série de critérios
tempo, recurso, momento da vida, né? Vários aspectos que a gente tem que analisar para definir um perfil, dizer o perfil é esse aqui, né? Então eu vou buscar pessoas com esse perfil. Daí tem uma série de ferramentas para a gente utilizar para encontrar e analisar se essas pessoas elas estão encaixando nesse perfil que a gente definiu como ideal para o nosso franqueado, tá certo? Por isso que nossos alunos aí estão tendo tanto sucesso, que eles definem um perfil e depois eles encontram as pessoas adequadas para aquele perfil. Depois a gente vem para um outro aspecto aqui fundamental do franchise, que é a questão de marca. Já falei um pouquinho, né, nos requisitos, falando, ó, um dos requisitos para você franquear é você ter o seu pedido de registro da marca no NPI. Então a gente tem que analisar nesse momento como que está meu pedido. Já saiu, está aguardando o exame, você já sabe que mesmo que ele esteja aguardando o exame do mérito, já é possível franquear. Você tem que ter o direito de uso, né, sobre essa marca para poder ceder para os seus franqueados. E aqui, além das questões formais de registro, a gente tem o posicionamento. Minha marca é reconhecida no mercado, as pessoas conhecem minha marca na minha cidade, no meu estado, no Brasil, como que está meu posicionamento na internet, eu sou associado a uma marca, né? As pessoas veem minha marca e associam o nome da minha marca a uma empresa moderna, atual, jovem, uma empresa conservadora, segura, sólida. Enfim, a gente tem que identificar como que está o nosso posicionamento da nossa marca em relação ao mercado, em relação aos consumidores e em relação aos possíveis franqueados, tá? A marca é um ativo, falei, importante que a gente tem que ter, então ele está aqui nessa nosso franchise Model Canvas, é um dos elementos fundamentais para o sucesso da nossa franquia. Com a marca também, né, que, né, a gente analisando e sabendo qual que é o momento da nossa marca, talvez você fale, puxa, eu preciso trabalhar, preciso melhorar mais o posicionamento da minha marca. Isso não quer dizer, puxa, então eu vou parar meu projeto de franquia. Pelo contrário, o projeto de franquia, como eu já mostrei no caso da Biavati, né? A própria franquia, eles terem crescendo, fez com que a marca ficasse mais conhecida e fez com que todas as unidades tivessem mais clientes. Então, o processo de franquia pode estar justamente permitindo a sua estratégia de crescimento e de valorização da sua marca. Veja, até agora nós focamos aqui em aspectos bem conceituais, né? Profundos, importantes, estratégicos, mas eles são assim conceituais. Marca, perfil do franqueado, transferência de know-how, proposta de valor. Agora, tudo isso, se tudo isso fizer sentido conceitualmente, a gente tem que analisar isso, faz sentido financeiramente, então a gente vem para a parte dos indicadores. E aqui os indicadores que importam são tanto os indicadores do franqueado quanto os indicadores seus como franqueador. Esses indicadores não são só financeiros, podem ser indicadores de vendas, de recursos humanos, de reconhecimento da marca, né? Enfim, horas de treinamento, vários indicadores que a gente pode ter. Mas nesse momento, nesse enfoque que eu quero alertar para você aqui, é tão chave nesse momento de formatação da sua franquia, porque nós vamos analisar aqui, em essência, os indicadores financeiros do franqueado para ver se essa franquia vai ser um bom negócio para ele. E os indicadores financeiros do franqueador para ver se esse negócio vai ser um bom negócio para você, tá certo? Como franqueador. Então aqui nos indicadores do franqueado é essencial, fundamental que você analise, que você faça uma simulação financeira para identificar que indicadores: lucratividade, rentabilidade, payback, né, que é o tempo de retorno do investimento, qual que é o investimento, qual é o ticket médio deste franqueado, qual que é a margem de contribuição. Então, todos esses indicadores financeiros que vão te permitir, você fazendo essa simulação, definir a taxa de franquia, que é aquele valor que ele paga para você para ser um franqueado, os royalties são os valores mensais que ele paga para você para continuar sendo franqueado, uma contribuição para o fundo de marketing, que é aquele valor que ele paga para você poder fazer ações para valorizar cada vez mais a sua marca. Então aqui a gente entra uma parte financeira muito legal, muito técnica, que ela é assim o crivo, é a prova de fogo para ver se todo aquele nosso aspecto conceitual ele efetivamente pode ser colocado em prática como franquia. É a chave da análise de franqueabilidade, né? A parte financeira. E isso aqui, na aula de amanhã, a gente vai aprofundar, mas de uma forma absurda. Realmente, você vai sair dessa aula de amanhã com uma outra visão sobre os números do seu negócio, sobre uma outra visão sobre a tua gestão financeira da sua empresa. Talvez mesmo que você não esteja já franqueando, você já vai, tenho certeza que você vai analisar a tua empresa, você vai ver a tua empresa com os outros olhos. Porque a gente vai
utilizar uma planilha que eu vou disponibilizar para você gratuitamente. Na aula eu vou preencher célula a célula. Então, puxa, mas eu não sou muito bom com planilha, não tem nenhum problema. Não sou muito bom com matemática, nenhum problema. Não sou bom para fazer fórmula no Excel, não tem nenhum problema, tá? A planilha está toda pronta, toda com as fórmulas, tudo certinho. E na aula eu vou te mostrar célula a célula como que você preenche para que você consiga automaticamente ter esses números de rentabilidade, lucratividade, payback, capital de giro, investimento, ponto de equilíbrio, e assim você poder definir taxa de franquia, royalties, fundo de contribuição para marketing e propaganda, tá certo? Então é uma aula prática, mão na massa, com planilha. Esteja presente, acompanhe, que você vai mudar a forma de você ver o seu negócio e você vai sair dessa aula já com uma expectativa, uma definição de valores de taxa de franquia e de royalties que você vai cobrar e assim saber quanto você vai ganhar como franqueador, né? Então esses são os números do franqueado para ver se o negócio é bom para ele e eu vou transferir esses indicadores, tá? Mas esse valor de taxa de franquia é bom para mim como franqueador, esses valores de royalties são bons para mim como franqueador, quanto que vai valer minha empresa? Posso até fazer um valuation lá dentro do curso. Daí a gente tem uma planilha que permite você fazer o valuation da tua franqueadora. Muito legal, né? Então, com base nesses indicadores. Então, você vai fazer toda a simulação financeira para saber quanto você pode ganhar também como franqueador. Então, toda essa parte de indicadores bem construída, né? E você, puxa, beleza, aqui o número tá bacana, o número tá legal. Puxa, e se o número não estiver legal, o que a gente vai fazer? Também, na aula de amanhã, no final da aula de amanhã, eu já vou dar os caminhos. Puxa, meu número não está tão bom quanto eu imaginava. Meu número não está bom para franquear. E agora, o que eu faço? Assista a aula de amanhã que a gente vai aprofundar essa conversa. Agora, fiz essa análise financeira. Os números ou já estão bons, ótimo, vou franquear. Ou não estão bons, mas eu vou dar um jeito de melhorar. Qual que é o meu próximo passo? A franqueadora. Franqueadora 2P10. Tá aqui. Na minha forma de trabalhar, na nossa metodologia, nós temos um conceito exclusivo que é a franqueadora 2P10. O que é essa franqueadora 2P10? Ela é 2 pessoas para cada 10 unidades. Tá? Isso vai se repetindo. Então, quando você tiver 20 unidades, você vai ter 4 pessoas na sua franqueadora. Mais ou menos essa média. Claro que ela não é engessadíssima, né? Mas ela te dá uma referência para saber se a tua franqueadora ela tem uma boa gestão, uma boa relação de equipe por porte do seu negócio para saber se a sua gestão tá bacana, tá certo? Como eu vou começar, você vai estar começando agora, então vai estar aí de 0 a 10 franquias, você vai ter uma equipe com 2 pessoas, que é 2P10. Que são essas 2 pessoas? Uma que vai fazer venda de franquias e outra que vai fazer o suporte para o sucesso dos franqueados, tá? Essa empresa franqueadora, ela precisa ter um CNPJ, lembra que eu falei nos requisitos? Então, ela precisa ter um CNPJ, né, com atividade de gestão de ativos intangíveis e não financeiros, te passei já o KNAI, você já anotou, e vai ter essas duas pessoas, pode ser você e teu sócio, você e uma pessoa que já trabalha na sua equipe, né? Ou 2 pessoas que já são teus funcionários da tua empresa, que já conhecem bem, que tem um que tem uma pegada mais comercial para vender franquias e outro que tem uma pegada mais de conhecer a operação, conhecer a gestão do negócio para apoio para os franqueados, tá? E a sede física, não precisa ter sede física, e os softwares, não precisa ainda ter softwares caros para isso, tá? Você vai usar softwares gratuitos ou com valores de assinatura super baixas para você começar, porque controlar 10 franqueados, monitorar, dar suporte para 10 franqueados é tranquilo. Ainda a coisa está bem sossegada. Então, você pode usar uma série de ferramentas gratuitas, que eu também lá no curso mostro e dou exemplos e a gente utiliza as ferramentas gratuitas que você pode utilizar para ser sua franqueadora. Então, o que eu quero aqui na franqueadora 2P10? Uma estrutura extremamente chuta, não precisa ter sede física, não precisa ter um escritório, quero apenas 2 pessoas, você e mais alguém, você e teu sócio, você e um funcionário. Não quero softwares caros, né? Mas eu quero um CNPJ de franqueadora para que você esteja com a tua empresa bem certinha, bem formalizada. Essa franqueadora, então, tem essas 2 pessoas, mas ela pode ter outros serviços. Por exemplo, quando vende uma franquia, dependendo do seu tipo de negócio, como é o caso, vamos pegar a clínica Biavati, né, o nosso case aqui, puxa, vendeu, tem que ter um projeto arquitetônico para essa unidade. Nem todas as franquias precisam ter, mas lá, pela forma da clínica, a estratégia de comunicação, de identidade, uma coisa sempre muito refinada, né, luxuosa, sofisticada, não, tem que ter um arquiteto que vai fazer. Só que, puxa, eu estou ainda com 2 franqueados aqui, eu nem preciso, eu não vou contratar um arquiteto para ser meu funcionário CLT aqui,
porque, né, não tem tanta demanda assim. Então eu vou ter como serviços terceirizados um arquiteto parceiro que cada vez que eu vendo uma franquia ele vai fazer esse projeto, tá? Ah, se é um negócio de alimentação, vou ter nutricionistas que são serviços terceiros que vão me ajudar. Eu vou ter serviços, agência de marketing, né, terceirizada para cuidar das nossas ações, das nossas campanhas. Então você vai definir aqui no seu modelo de negócio de franquia quais são os serviços terceirizados, que eles são aqueles serviços que eles são muito relevantes, são realmente parceiros para o sucesso da sua marca, tá? Então é muito comum a gente ter vários serviços que não são funcionários, não são contratados, mas a gente tem uma parceria e eles prestam serviços para a nossa rede de franquias, ou diretamente para a franqueadora ou para os nossos franqueados. E depois a gente vai aqui para a parte de baixo dessa nossa coluna em que nós temos os aspectos jurídicos. Os aspectos jurídicos. Lembram que lá quando eu falei dos requisitos, falei do CNPJ, falei da marca e falei dos documentos legais. Falei dos documentos legais eu falo um pouquinho mais para frente. E agora chegou o momento de falar desses documentos, tá? Vamos lá, o que a gente tem aqui? Nós temos uma lei de franquias no Brasil, é a Lei 13.966/2019. Então, ela é uma lei recente, né? Estamos aí no comecinho de 2023, essa lei é de finalzinho de 2019, mas ela é basicamente uma atualização da lei de 94, que foi a primeira lei de franquias do Brasil. Tá? Essa lei basicamente é uma lei ali de 2 páginas, ela define os aspectos mínimos da relação do franqueador e franqueado com um enfoque na COF. A COF é a Circular de Oferta de Franquia, tá? É um documento obrigatório. Se é franquia, tem que ter COF. Então, como tem que ter o CNPJ, tem que ter o registro da marca, ou o pedido de registro da marca do NPI, você tem que ter a COF, que é a Circular de Oferta de Franquia, e o contrato de franquia para formalizar essa relação entre franqueador e franqueado, tá? Então, esta lei de franquias, ela define, puxa, ó, você tem que entregar, se você é um franqueador, você tem que entregar, antes de assinar o contrato de franquia, a COF, esse documento, uma série de informações que a lei define. Ó, você tem que falar quais são as regras, quais são os custos, quais são as penalidades, quem são os teus franqueados, quais são os franqueados que já saíram da sua rede, como que são as regras de território, como são as regras de compras. Então, a lei define o que você tem que informar desse documento e a você cabe informar tudo que a lei está pedindo lá. E você vai entregar esse documento para a pessoa que está interessada em comprar franquia. E só depois de 10 dias que ela recebeu esse documento é que a gente pode assinar o contrato de franquia e vender franquia para ela, tá? Essa é uma exigência da lei para que a pessoa não compre uma franquia na empolgação, só no calor do momento ali. Porque, puxa, ela vai investir normalmente ela vai investir um grande capital nesse negócio, é um contrato de 5 anos, ela vai ter que se dedicar, vai mudar, né, a rotina da vida dela. Fala, puxa, você não pode comprar ali porque você viu muito legal numa feira, se empolgou e depois, puxa, não era bem isso. Então a lei, no sentido de proteger o sistema de franquias, de proteger os franqueados, ela fala, não, leia tudo isso, saiba exatamente como funciona para você saber onde que está entrando. Depois de 10 dias, se você ainda quiser, você assim assina o contrato, que então é o outro documento legal que é obrigatório, de ter um contrato de franquia. Este contrato, ele estabelece a relação do franqueador com o franqueado. A lei já diz o seguinte, a franquia é empresa com empresa, CNPJ com CNPJ, pessoa jurídica com pessoa jurídica. Só que quando você está vendendo a franquia, talvez aquela pessoa que está comprando, ela ainda não tem um CNPJ, né? Ela ainda não definiu o ponto, ela ainda não abriu essa nova empresa, mas para a gente não perder já essa negociação, o que eu vou fazer? Eu já quero assinar o contrato, que assim já tem o compromisso. Entreguei a COF, passou os 10 dias da COF, ela quis comprar a franquia, ela pagou a taxa de franquia, no momento da assinatura do contrato ela paga a taxa de franquia, então beleza, agora a gente formalizou. Puxa, mas eu não estou obedecendo a lei porque a lei diz que é pessoa jurídica com jurídica, mas ele ainda não tem pessoa jurídica dele. Não tem nenhum problema, tá? Aqui a gente vai fazer um contrato da pessoa jurídica da franqueadora com a pessoa física dele e já prevendo, olha, 60 dias e 90 dias vai estabelecer um prazo, você vai abrir o CNPJ, vai informar esse CNPJ e daí nós faremos aqui um aditivo ao contrato, substituindo a tua pessoa física pela tua pessoa jurídica, sem nenhum problema, tá? Um outro caminho, eu vou fazer um pré-contrato de franquia, em que eu vou assinar esse contrato com a pessoa física e este pré-contrato ele prevê, olha, você vai ter tantos dias para abrir o CNPJ, vai informar o CNPJ e daí nós vamos assinar o contrato de franquia desse CNPJ, tá? Então, os dois caminhos aí são corretos. Então, os documentos que você precisa ter é a COF e o contrato de franquia. E, se você optar,
em vez de fazer um aditivo depois no contrato, a COF, o pré-contrato de franquia. Tá? Ah, puxa, e no teu fundo de marketing, se, não é obrigatório você cobrar fundo de marketing, mas muitas, né, na análise financeira, dos indicadores, da estratégia da marca, a gente pode definir que faz sentido para a nossa empresa ter fundo de marketing. E, puxa, eu tenho que ter um estatuto de marketing, de fundo de marketing para dizer como que isso funciona. Puxa, eu vou ter fornecedores homologados que eles vão fornecer exclusivamente para minha rede e eles vão me pagar uma comissão por causa disso, que é chamada rebate no franchise. Puxa, eu tenho que ter um contrato com esses fornecedores homologados. Então, todos esses documentos legais estão aqui nessa caixinha e, né, já adiantando, puxa, mas e o custo disso, né? Como que é? Você não precisa, né, obrigatoriamente ser um advogado para fazer o contrato. Você tem que saber, né, entender o que está acontecendo ali. E lá no curso nós temos os modelos já validados juridicamente, temos aulas sobre cada um desses documentos. Então tem COF, tem pré-contrato, tem contrato, tem estatuto de fundo de marketing, tem contrato de parceria com os fornecedores homologados. Então todos esses documentos legais do franchise, a gente tem modelos e tem aulas lá dentro do curso e você vai colocar aqui na tua formatação, você vai passar por essa etapa com esses documentos e daí você já pode estar com a tua franquia pronta. Veja que a gente foi seguindo coluna a coluna do Franchise Model Canvas, agora ela está pronta para ser vendida, que daí ela vem para a última coluna, que é a coluna da ópera da expansão, que a gente vai falar agora. A ópera da expansão é o processo para a venda de franquias. Eu chamo de ópera de expansão, eu que batizei com esse nome, que é porque eu vejo o seguinte: a venda de franquia é uma venda complexa, né? Não é a mesma coisa que você vender um pastel, não é a mesma coisa que você vender um óculos, não é a mesma coisa que, né, você vender um algodão doce. Aqui, o que a gente está falando? Puxa, eu vou vender um negócio para essa pessoa e eu não posso só vender para quem tem dinheiro, eu tenho que vender para quem tem dinheiro e que eu acho que vai ter sucesso com o meu negócio, é a seleção do franqueado, de acordo com o perfil do franqueado. Então, eu tenho um processo legal, eu tenho a lei de franquias que estabelece o que eu tenho que entregar a COF só depois de 10 dias que eu posso assinar meu contrato de franquia. Então, veja aqui, tem tantas nuances que eu falo assim, puxa, parece uma ópera isso aqui, porque eu tenho vários atos, né? Eu tenho um momento, que é o primeiro ato, de captar pessoas interessadas. Primeiro, para quem que eu vou vender? Eu tenho que captar pessoas que possam ter interesse na minha franquia. Primeiro ato. Segundo ato é o encantamento. Essas pessoas que têm um pequeno interesse, eu tenho que encantá-las para que realmente elas queiram ser minhas franqueadas. E depois eu vou para o terceiro ato, que é selecionar essas pessoas que querem ser minhas franqueadas. Será que elas estão dentro do perfil que eu quero para que seja meu franqueado? Eu tenho que selecionar essas pessoas. E com tudo isso definido, eu vou para o quarto ato, que é o fechamento da venda de franquia, onde eu vou entregar a COF, contrato, assinar, ela vai pagar a taxa de franquia. Tá vendo? Então, por isso que a nossa ópera da expansão são 4 atos em que a gente tem que percorrer para vender a nossa franquia. Puxa, e como que eu faço isso? Como que acontece no detalhe? Eu vou explicar, vou destrinchar isso aqui na nossa aula de quinta-feira, nossa aula ao vivo, então não perca. Inclusive, como eu estou usando o estudo de caso aqui da Biavat, vou mostrar como que eles fizeram para conseguir essa marca aí de atingir a meta de já ter 10 franquias no primeiro ano, tá certo? Veja que aqui está tudo pronto, então inclusive você já começou a aprender como que você vende franquia. Já falei que tem esses 4 atos, mas a gente vai aprofundar bastante na aula de quinta-feira. Agora, tá tudo pronto, mas você reparou aqui nessa dinâmica que tem um aspecto que você precisa definir para saber se já está no ponto, que é o aspecto dos indicadores financeiros, da simulação financeira, saber se vale a pena para você ou para o franqueado. Isso tudo a gente vai fazer amanhã. Mão na massa, planilha, tá? Vamos construir essa planilha, você vai terminar essa aula de amanhã sabendo a rentabilidade, lucratividade, payback do seu negócio. Puxa, eu nem sei bem a diferença entre lucratividade e rentabilidade. Pois é, amanhã você vai saber bem essa diferença e não só saber a diferença, você vai saber qual que é a lucratividade e rentabilidade do seu negócio e que você vai oferecer para o seu franqueado, tá bom? Então eu espero que você tenha feito aí muitas anotações, tenha aprendido muito. Tenho certeza que você que acompanhou essa aula até aqui, você já está num nível de conhecimento sobre o franchising maior do que muitos franqueadores que estão na prática aí, no dia a dia, que já estão vendendo franquias. Você já está na frente, porque você já conhece mais. Tem muita gente, como eu falei, franqueando às vezes de um jeito errado, sem conhecimento, está construindo ali um negócio
que deve ter muita dificuldade, né? Que pode ter muitos desafios, muitos problemas, mas você não. Você já está com uma visão profunda, você já vai entrar no franchising com conhecimento muito mais rico, muito mais profundo sobre como funciona o sistema de franquia e como fazer uma franquia efetivamente de sucesso. Então, para você dar mais um passo importantíssimo nessa tua jornada de transformar o seu negócio em uma rede de franquias, então te espero amanhã na nossa aula 2 do projeto Franqueador 2023.